Bem, vamos então começar. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Ok? Todos aqui? O onboard vocês já fizeram. Estou reprogramando o valor também já. A gente entraria então hoje no módulo 2, que eu preparo. É o mito do todo mundo. Bem-vindo então ao módulo 2. Vocês. Na semana passada a gente verificou o grande desafio do projeto de vocês, que era justamente criar uma estratégia para o cliente, para a marca projeto de vocês, tendo orçamento zero. E agora que vocês já sabem o que é o valor, como criar algo diferente, uma vaca roxa, né, para um público específico, agora a gente vai discutir esse valor, para quem que ele é. O que eu quero criar, para quem que ele é. E aí vem um detalhe, que é justamente o mote desse módulo, né? O mito do todo mundo. Normalmente, quando alguém pensa em empreender, seja um produto, um serviço, ou indústria mesmo, produzir alguma coisa, a gente pensa em atingir o maior público de todo mundo. Eu quero vender para todo mundo. Essa é a ideia. Só que em termos de comunicação, quando a gente fala em falar com todo mundo com orçamento baixo, né? Falar com todo mundo antigamente, há 20, 30 anos, era você colocar um anúncio, uma mensagem em veículos de massa, e você falava literalmente com todo mundo. Só que isso tem um custo. E se a gente está trabalhando com um projeto e estratégia para orçamentos pequenos, né, assim, zero orçamento, na verdade, o que acontece? Eu preciso escolher com quem eu vou falar. Porque eu vou estar transmitindo a minha mensagem, transmitindo o valor do meu produto, ou serviço, para pessoas que não me interessam e não vão consumir o meu produto. E é então que é justamente esse é o mote, o mito do todo mundo. E o erro número 1 de 99% das marcas é justamente isso, e que custa muito caro, é tentar falar para todo mundo, é tentar escrever, mandar mensagem, criar conteúdo, fazer anúncio, oferta, mirando em todo mundo. Existe um mito que para vender muito precisamos agradar a todos. A verdade é que é o oposto. Se você tentar agradar a todos, não será especial para ninguém. Né? Então, quando a gente observa o problema, a marca projeto de vocês, que vocês configuraram lá, é justamente esse. Por exemplo, o Marcelo, você consegue vender para todo mundo? Não. É um nicho específico. Eu estava depois conversando também com a Érica, nos projetos, das iniciativas dela, também é buscar um nicho específico, porque não é todo mundo que vai comprar. A Lupita, todo o universo dela, até mesmo no universo específico que ela criou, ela vai falar com um público específico. E nessa semana a gente vai verificar como identificar esse público. Né? Eu não quero simplesmente olhar números. Eu quero desenhar uma pessoa, uma persona, que a gente vai ver daqui um pouquinho, e como eu consigo construir valor para essa persona. E a resposta não está nos dados frios, mas na empatia e no foco. São duas palavras que essa semana tem que ficar na cabeça de vocês. Focar em quem é o cliente mais importante e se colocar no lugar deste cliente. E aí nós vamos usar algumas ferramentas para isso. Novamente, a gente traz alguns conceitos teóricos, né, alguns pensadores, pesquisadores, todos eles hoje ainda vivos, né, para justamente nos ajudar na construção dessa mentalidade para foco e para empatia. Então, na abordagem que a gente disponibiliza, justamente na plataforma, a gente traz o Kotler, Philip Kotler, onde a gente fala estrutura estratégica STP, já a gente vai falar dele. O Seth Godin, de novo, ele está aqui, e a gente fala de novo a coragem de ser pequeno, né? O menor público viável, the smallest target vehicle. E apresentamos um novo autor, que é o Daniel Pink, em que ele fala da habilidade humana da sintonia. Ou seja, como a gente consegue, quando desenvolvemos os nossos produtos, desenvolvemos os nossos serviços, a gente tem que pensar não no que nós queremos, mas no que o nosso cliente espera. Quais são as dores? O que ele espera ganhar disso? E aí temos algumas ferramentas específicas que nós vamos usá-la para isso. Então, o problema central da nossa semana hoje como você sabe, nosso aprendizado é movido por problemas reais. E nessa semana a gente vai enfrentar o mito da abrangência. Ou seja, se muitas marcas pequenas tentam imitar Coca-Cola ou Amazon, tentando fazer para qualquer pessoa tenha uma carteira, o resultado, mensagens genéricas. O objetivo de vocês é, pelo contrário, não temos dinheiro para desperdiçar em anúncio e tem que ser algo relevante.
Portanto, como definir e encontrar um cliente ideal gastando zero de investimento em institutos de pesquisa? Como fazer isso? E o objetivo é sair deste módulo com um público demográfico, ou seja, não apenas dados, mas sim uma pessoa humana real, a configuração de uma pessoa que vocês vão olhar, interagir, conversar, pensar com ela. Inclusive, depois a gente vai disponibilizar ferramentas que vocês construam essa figura tridimensionalmente e interajam com ela para justamente ter essas respostas. E aí, então, vocês vão conseguir entender o que ela pensa, o que ela gosta, se colocando no lugar dela, conversando com ela e, consecutivamente, conseguindo desenvolver um produto e um serviço mais adequado às expectativas dela. Para isso, nós entramos no nosso arsenal de conceitos. Antes de continuar, eu abro para alguma pergunta, dúvida, sugestão. Ok. O primeiro conceito que eu trago... Não, eu estava pensando ainda, achei que você ia perguntar depois. Aí você traz para a gente a gente vai sair do módulo sobre o perfil demográfico, né? Então não é do módulo esse 2 que a gente está falando, né? Isso. E aí eu fiquei pensando muito nesse desafio mesmo, que é construir esse módulo, esse perfil demográfico, porque ele é um SUL, né? Ele é para orientar a gente nos clientes em potenciais, né? Mas eu fiquei com receio um pouquinho de fechar muito, e aí talvez não abrir possibilidade para outros, mas acho que a gente conversa depois, quando eu trazer o exemplo, né, do desafio de reflexão. Na verdade, esse é um desafio muito comum. Quando eu olho para trás das minhas iniciativas empreendedoras, eu acho que eu abri alguns negócios e fechei-os, a iniciativa inicial era justamente essa. Quero para todo mundo. E sempre miro nos exemplos de sucesso. Se eu tinha uma agência de publicidade, quem que é a agência de publicidade que faz sucesso aqui em Mato Grosso e que ela vai abranger? Se, por exemplo, é uma empresa de eventos que eu tenho em Palmas, Tocantins, então quem são meus clientes ideais? Quem são meus concorrentes? E aí, ao fazer isso, muitas vezes eu vou estar mirando em um público que eu não tenho condições de atender, até mesmo por causa da minha infraestrutura. Então, aqui agora a gente vai se apropriar de ferramentas que vão nos ajudar a mudar essa chavinha, essa mentalidade. Esse é o desafio nosso, tá bom? Tá. É que, perfil demográfico, então, ele não é abrangente, né, mas ele não é somente um. Eu vou definir, né, os mais... Exato. Nós que vão dar sucesso, né? Eu vou definir os que mais vão ser, que vão trazer retorno positivo, né? Isso, a gente vai construir uma figura específica que a gente vai ver o nome dela, né? Ali na frente, que é quem a gente quer atingir primeiro. O Kotler traz para a gente que antes de a gente ser criativo, a gente precisa ser estratégico. Lembrando que sempre o que é estratégia? A estratégia está lá em cima. Eu discuto o que fazer. Quando a gente fala em criatividade, a gente está falando aqui embaixo, no tático e no operacional, que é no como fazer. E aí, o que o Kotler traz para a gente é que antes de a gente pensar em como fazer, como ser criativo, como fazer o post, o reel, o vídeo, etc., a gente tem que pensar na estratégia, lá em cima. E aí ele fala que, para isso, a gente tem que usar uma ferramenta clássica chamada STP, segmentação, targeting e posicionamento. O que é segmentação? É o fatiar o mercado em grupos pequenos. Vou dar um exemplo. Eu quero dar cursos na área de comunicação, marketing, design e tecnologia, correto? Então, observe que esse curso ele foi construído para que perfil? Não para todo mundo que trabalha com marketing. Eu reportei ele para um nicho específico, redatores publicitários. Esse mesmo conteúdo, eu tenho um outro perfil dele que é para pequenos e empreendedores, onde alguns de vocês já estão encaixados. Né? Eu tenho um outro desse aqui, por exemplo, para UX, que trabalha com X. É o mesmo conteúdo, mas eu recortei ele para um público específico, segmentei ele. Porque eu vou conversar, a gente consegue conversar com ele e ter uma resposta mais direta, tanto em termos de percepção de dores, ganhos, problemas, e também quanto na questão da fidelização. O cliente gosta ou não, se vincula com você ou não. Um outro tópico que o Kotler nos apresenta é o alvo. Escolher qual fatia vamos atacar, onde que está a oportunidade. Vou trazer de novo o exemplo para vocês.
Quando nós pensamos nessa segunda turma para esse curso, qual é a demanda crescente? Nós identificamos com um grupo específico, que eram redatores publicitários, copywriters, que é uma gama muito grande de profissionais hoje no mercado, e não tiveram uma formação específica em design, em marketing, e começaram a trabalhar. E aí você começa a perceber que eles não têm conceitos e muitas vezes não conseguem justificar a criatividade deles. Ou seja, eles são ótimos em dizer como fazer, mas eles não conseguem justificar por que fazer aquilo, porque eles não têm, muitas vezes, a ideia do que deve ser feito. Então, quando nós segmentamos nosso público, queremos falar com o pessoal de comunicação e marketing, e dentro desse universo, nós justamente buscamos uma fatia específica, nós fizemos justamente o que o Copper nos propõe aqui, o targeting. Ou seja, dentro desse universo, que já é restrito, eu vou restringir mais ainda. E aí eu vou, então, me comunicar, vender meu produto, conhecer suas necessidades para ele. E, por fim, ainda trazendo o Copper, como vamos nos apresentar para essa fatia escolhida. Ou seja, por que somos os únicos? Pensa eu querer falar com redatores e copywriters, sendo que eu não sou um copywriter, né? E aí o paradigma, nesse momento, é justamente isso. Exatamente pelo fato de eu não ser um copywriter, eu não vou ter a visão, muitas vezes, limitada da profissão do operacional. Mas eu quero dar a visão para vocês estratégica, aqui de cima, para que vocês lá de cima do topo consigam ver como modificar o dia a dia, a operação no cotidiano, na criação, no processo criativo de vocês. E aí, então, foi justamente isso. Eu procurei buscar construir esse curso para esse módulo nesse sentido. Qual é o desafio? Para vocês, você está tentando atirar em todos os pássaros ou mirando um alvo específico? Marcelo, Lupita e Érica, né? Observem vocês, se vocês têm um target específico e sua unidade de valor pode não se perder. Pode falar. Aí você tocou num assunto bem interessante, né? Eu tinha um professor de projeto, não era de projetos, eu não vou lembrar o nome da disciplina agora de bate-pronto, mas acho que você deve conhecê-lo, Mark. E ele falava assim, né, que não importava as flechas, tipo assim, pelo menos ele estava tirando flechas, né? Ele estava fazendo alguma coisa, diferente daqueles que nem tentam. Só que isso, no empreendedorismo, e é uma das coisas que eu me batia muito dentro da faculdade, é o seguinte: não adianta você atirar um monte de flecha e nenhuma acertar o alvo. Por quê? Você não paga a conta. Você não consegue fazer essa engrenagem girar. E isso tem muitas pessoas que têm exatamente essa dificuldade de entender que não adianta você ter lá 200 flechas. E o quanto isso demora para você conseguir acertar uma veia, que de repente um pedido ou uma sequência de pedidos, isso vai começar a te trazer uma engrenagem. Porque quando a gente está falando de marca, e aí eu vou pensar lá na essência da alma, nas minhas placas motivacionais, que eu comecei a projetar isso em 2021, que foi quando eu comecei no programa Ali. Eu falo assim, sabe aquele remédio em dose homeopática? E você não tem tempo, gente, para dose homeopática. Tem que ser uma injeção cavalar na veia, porque você precisa fazer seu negócio girar. Então, assim, e é exatamente essa questão que eu estou hoje. Se eu estou atirando ainda para todos os lados, por exemplo, não larguei a prestação de serviço porque é o que me traz um recurso financeiro, né, para eu fazer o meu feijão com arroz, vamos falar assim, né? Mas aquilo, isso te faz feliz? Não, porque eu gostaria de estar trabalhando com outras coisas, com aquilo lá mesmo que eu te mostrei, das minhas placas motivacionais. Tá, bacana, mas quanto de volume você precisa ter vendendo isso mensalmente para segurar toda a tua estrutura? Sim. Entende? Então, querendo ou não, a gente fica nessa engrenagem que a impressão que dá é que você dá um passo para frente e meia dúzia para trás.
Porque, na verdade, quando você tira muitas flechas, você está gastando tempo e recurso para fazer isso. Exatamente. O que a gente está falando aqui, o problema principal que a gente traz lá do começo, da semana passada, é o orçamento zero. Você não tem recurso financeiro, não é só recurso financeiro. O teu tempo tem que ser precioso. Então, ou seja, eu não quero atirar flechas para todo mundo. Eu quero atirar uma flecha, mas essa flecha precisa acertar o alvo. Exatamente. Exatamente, eu falo assim, é exatamente a dor que eu me encontro. E aí, a ideia é no seguinte sentido, que esse curso vai nos ajudar a mudar essa mentalidade. A base dele, o cenário base que vocês encontram é, eu tenho 0 orçamento, ok? Então, como eu vou ser uma DJ de sucesso reconhecida, se eu tenho 0 grana para investir em impulsionamento, em tráfego, em mídia, né? Eu quero aumentar as minhas vendas do Marcelo lá. O que eu vou fazer se eu tenho 0? Eu não tenho tempo. Eu tenho que ter, como o Marcelo, como você, está no dia a dia correndo para fazer o feijão com arroz. Então não dá para parar de ficar jogando flecha. Então, como eu consigo fazer isso? E é esta mentalidade da eficiência, porque você ter orçamento 0 é adverso. É fácil uma empresa falar assim, eu comecei do 0. Nenhuma empresa começou do 0. Nenhuma iniciativa do 0. Ele tem uma história, uma bagagem que trouxe ele até aquele ali. Ou ele tem uma infraestrutura que dá o conforto para que ele não precise pagar luz, água, telefone, etc. E ele pode gastar o tempo dele tirando flechas para quem ele quiser. O cenário que a gente traz nesse curso é um cenário adverso. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, e como eu consigo ter resultados com isso? Somente com estratégia. E aí o Kotler, ele traz para a gente essas 3 posições. Vamos segmentar. Dentro dessa segmentação, vamos focar, vamos escolher um alvo específico e vamos nos posicionar nesse alvo. Então, ou seja, quando vocês começarem a construir nessa semana a atividade de vocês têm que trazer justamente esse STP na cabeça de vocês. E detalhe, coloca no papel e faz 1, 2, 3, 4 vezes e vai recortando. Uma vez eu fiz um curso de arte com um pintor famoso e eu queria justamente desenvolver a técnica, né? E ele fez justamente isso comigo. Desenhe isso, né? Um cenário X. Aí ele falou, não, sejam mais simples. Desenha de novo, mais simples, mais simples. Então, o que ele estava fazendo? Ele queria que eu tirasse todo o desnecessário no desenho para me focar no que era mais importante. Na nossa estratégia com o Kotler STP é justamente isso. Quem é o meu cliente mais importante? E aí que a gente vai ver agora o que o Seth Godin traz, o menor público fiável. Para ele, a lógica do mercado ele vira de cabeça para baixo. Que em vez de buscar o maior mercado possível, eu estou com orçamento 0. Eu tenho que buscar justamente o menor público, a menor audiência que vai pagar as minhas contas, né? É melhor ser essencial, insubstituível para 100 pessoas que vão amar sua marca, pagar caro e te indicar, do que ter apenas mais uma opção relevante para 10 mil pessoas. Focar no menor público não é pensar pequeno, é pensar com foco. Olha que interessante. Eu vejo lá, beleza. Vou trazer o exemplo da Lupita na minha perspectiva. Lupita, me corrija se estiver errado. Lupita, ela tem alguém, mas ela tem uma condição de CLT que paga as contas delas, ok. Mas ela não quer ficar só isso, ela quer justamente atuar, ela é multiartista. E ela, dentro dessas suas possibilidades de expressão, ela quer justamente uma específica que ela quer potencializar, que é DJ, correto? Show. Então, ou seja, adianta ela querer ficar brigando com um DJ que é famoso internacionalmente, né? Onde eu estou? Qual é o meu universo? Onde eu consigo? Eu quero fazer um show para 100 pessoas que, caraca, Lupita manda bem demais na vitrola. Ela detona ali na pista. Então, ou seja, se ela consegue fazer isso com 100 pessoas, o próximo show dela, essas 100 pessoas irão e vão indicar pelo menos mais uma cada uma. E assim ela vai construindo e ampliando a percepção sobre ela, o valor dela para esse público. Marcelo, adianta você querer atender o estado de São Paulo inteiro? Jamais. Inclusive, é interessante o que você está dizendo. Eu até, quando você fala para a gente desenvolver projetos sem verba. E lá na aula, quando nós conversamos no passado, eu falei bastante que eu uso bastante
moeda de troca, né? Sim. Eu até mandei no teu WhatsApp aí um exemplo disso que eu não sei postar aqui onde a gente está, mas eu te mandei no WhatsApp lá um exemplo de uma troca. O que eu te mandei no WhatsApp é uma pessoa que eu indico para diversos trabalhos, é uma artista, ela chama Camila Pegado, e aí conversando com ela, eu falei, Camila, eu preciso disso, eu não estou podendo gastar. Ela falou, não, peraí que eu vou te fazer. Ela me fez exatamente esse vídeo que eu te mandei no teu WhatsApp aí. E uma outra vou trocando as coisas, por quê? Porque aqui a minha ideia aqui do curso é poder estar mais presente, eu digo, a minha imagem, né? Eu tenho uma carteira de clientes definida, porque eu estou há 30 anos nessa mesma empresa, nesse mesmo mercado, as coisas vão de acordo com o que o governo determina um pouco, né? Tem hora que vai bem, tem hora que não vai tão bem, mas tudo bem, está todo mundo lá comigo. E a pergunta que me fizeram, né, nessa última reunião, já que a gente está terminando o ano tal, nessa empresa, foi exatamente como é que eu vou fazer agora para mim crescer em faturamento dos meus clientes. Então, pensando com a equipe de marketing lá, eu acho que vem até a calhar aqui, eu acabei segmentando e eu acabei diminuindo essa possibilidade lá. Então, cada um deu sua ideia. O que eu fiz lá? Eu selecionei, eu tenho 250 clientes mais ou menos, né, ativos, e desses 250 clientes, eu selecionei os que compram menos por ano, os que compram 3 ou 4 vezes por ano. E dentro desses clientes, que deu mais ou menos uns 50 clientes, a ideia é que já está, na verdade, eu ganho isso mastigado do departamento de marketing que tem dentro da empresa lá, né? Eu só lanço a ideia, eles vão formatando minhas ideias lá e vem mais ou menos pronto. Então, a ideia é premiar esses 50 clientes se eles conseguirem dobrar a compra deles. Então, se eles compram 3 vezes, eles vão ter que comprar 6 vezes. Eu bonifico, nós estamos falando de material escolar, que vem a abertura escolar agora, né? A pessoa vai estar lista lá comprar, é um baita benefício se eu dou para eles 5% ou 10% bonificado, se eles conseguirem atingir o dobro nas compras. Então, a ideia é fazer 50 clientes dobrarem suas compras para automaticamente eu crescer lá os números que a empresa quer. Eu acho que vem meio de encontro até com o que você está dizendo aqui, não é isso? Vai ser interessante porque é por aí, mas é um pouquinho mais além. Eu vou explicar por quê. O que você falou aqui, vou ler justamente aqui o conceito do Godin que eu tentei resumir aqui. Quem são as pessoas que, se você focasse nelas, tornariam o seu negócio sustentável, mesmo que ninguém mais comprasse? Então, ou seja, você já tem um número que te dá uma maior receita. Certo. A gente está discutindo quem seriam as pessoas que, se você se concentrasse nelas, elas tornariam o seu negócio mais sustentável e lucrativo. Você trouxe uma possibilidade. Justamente as que compram menos que eu quero fazer elas funcionar melhor. Então, olha que interessante. Será que é um caminho? Mas a gente é só uma hipótese. E em marketing a gente trabalha com isso, como hipóteses. Depois você vai testar isso. Só que como a gente tem um orçamento zero, não dá para ficar testando, a gente procura diminuir a possibilidade do erro. Então, ou seja, eu vou tentar justamente pensar em estratégias que reduzem a minha chance do insucesso. E aí vamos para o próximo conceito, que vai acalhar muito bem com o que você está trazendo, Marcelo. Olha certo. Aqui. Daniel Pink, ele diz que, para vender para esse público, dados demográficos, idade, classe social, não bastam. Ou seja, não basta você ter lá os 50 clientes que menos compram. Segundo ele, é necessário introduzir o conceito da sintonia, né? Ou seja, é a capacidade de sair do seu universo, da sua própria cabeça e ver o mundo pela perspectiva do outro. Por que esses seus 50 clientes compram pouco ou poucas vezes, né? E entender o contexto emocional, os medos e os sonhos dele. Não apenas sua renda. É fundamental que você tenha uma empatia tática. Ou seja, o que acontece em muitos departamentos, porque na verdade o que acontece em todos os departamentos de marketing que nós temos em todas as empresas, é justamente isso. Nós olhamos os dados com base nos resultados até então, do passado até hoje, e tomamos decisões para o futuro. O que a gente está propondo num cenário adverso, sem dinheiro, sem recurso financeiro, sem tempo, é justamente eu me aproximar o máximo possível do acerto.
o Kotler fala para a gente segmentar, targeting. Dentro desse segmento, eu segmento mais ainda, defino quem que é meu alvo e me posiciono. O Godin pede para que a gente fale, olha, tudo bem, quem que é o menor público possível que vai fazer meu negócio acontecer? Minha iniciativa dá resultado. E aí, o Pink traz justamente o seguinte, você está ouvindo o que esse público quer? Ele fala para justamente você trazer a se sintonizar, olhar sobre a perspectiva dele. Então, ou seja, os departamentos de marketing, normalmente, eles ficam lá nas suas salas, eles não vão para o cliente. Mas você, Marcelo, você está no dia a dia no cliente. E você pode desenvolver essa percepção, essa sintonia de ouvi-lo. Sim. Por que ele só compra? Porque tem pouco dinheiro, porque o negócio dele é pequeno, ou porque ele tem outros fornecedores. E aí, conhecendo justamente essa perspectiva do outro, você vai ter condições de voltar para o seu departamento de marketing e propor uma ação estratégica que dê um resultado maior. Pode ser que a proposta que você fez seja ideal, mas você precisa validar isto junto com o seu cliente, ouvir o outro. E esse é um desafio para quem trabalha com marketing, porque você vai ter que sair sempre da tua perspectiva, do teu ponto de vista, e se colocar na perspectiva do outro cliente, do outro fornecedor, do outro colaborador, do outro concorrente, do outro que não existe, quando a gente fala em inovação. E esses 3 autores, eles trazem justamente isso. Então, você consegue descrever como o seu cliente se sente nas manhãs de segunda-feira? Pensa. Meu cliente, quando ele vai abrir a papelaria dele, lá no Jardim Carolina, São Miguel Paulista, às 8 horas da manhã, ele saiu da casa dele, às 7 horas, para abrir a papelaria dele. O que está pensando ele? O que está motivando ele? Quais são as expectativas dele? Quais são as dores que ele tem? São os boletos para pagar, o aluguel? Não está conseguindo pagar a fatura que ele comprou dos fornecedores? Então, quando a gente consegue ter essa percepção das dores dele, a gente vai fazer o que o Pique fala de cabeça para baixo, né, o Godin? A gente vai identificar quais são as reais necessidades desses meus clientes, como eu posso construir valor para ele de fato, e então eu posso pensar em estratégias que vão impactá-lo, que vão ajudá-lo a resolver seus problemas, a aliviar suas dores. Perguntas por hora? Ok. Sim, eu esqueci de clicar aqui para levantar a mão. Eu acho que essa é a perspectiva do outro, para mim é o mais, é o que, assim, é o pulo do gato, sabe? Porque é tanto de quem está organizando e vai me chamar, né, para tocar, tanto de quem vai para a festa sabendo que em algum momento eu vou tocar. Então, a minha tem que ser a experiência do outro, assim, nesse tridimensional, sabe? Sim. De quem organiza a festa e me chama, porque já tem uma noção de como vai ser, como o momento que eu vou estar desenvolvendo a função, né? E de quem vai para a festa, sabendo que vai ter um momento que eu vou estar lá tocando e que ela quer presenciar aquele momento, essa experiência, né? Então, a perspectiva do outro, que ela é tri, né? E a minha, claro, né? Sim, mas eu fiz essa lógica agora. Você não pode. É importante isso. Você considera a perspectiva do outro, mas você não pode perder o seu valor. Lembra da semana passada? Você construiu o valor, o seu diferencial. E agora você vai buscar aqueles que valorizam o teu valor, né? E olhar a perspectiva do outro e falar assim, olha, esse outro, ele não valoriza o meu valor. Então não adianta querer ficar brigando por ele. Agora, esse outro aqui, ele busca ouvir, ele quer se sentir na pista, se soltar, viver aquela experiência conforme eu toco. Eu vou impactá-lo muito mais com o meu som do que vou impactar o público X, a pessoa Z e Y. Esse é o desafio. Aqui eu não vou entrar nos vídeos, gente, porque aí vocês assistem cada um deles. O Kotler, ele traz de novo. Esse vídeo eu já passei na semana passada, eu só fiz um recorte agora para o ponto específico, onde ele fala de novo de segmentação, de target de posicionamento. O Godin, de novo, eu trago um videozinho dele, 5 minutos rápido, que ele fala de novo do menor público viável. Eu sempre procuro disponibilizar conteúdos para vocês aqui curtos, tá? Para não ficar se estendendo. Tem o problema de eles estarem em inglês, a maior parte deles, mas vocês podem entrar no YouTube e pedir para fazer tradução automática
Eles fazem tanto em legenda quanto em áudio, alguns vídeos, então ajuda bastante. E o Pink, ele fala justamente que vender é humano. É um livro muito legal dele, coloco também como referência lá. Se você pesquisar, vocês encontram audiolivro, livro resumido, um monte de coisa. Vale a pena essa leitura. Dos artigos, eu trago de novo o Menor Público Viável, do Seth Godin. Eu indiquei semana passada, trago ele para cá. Bibliografia, eu trouxe esses 2 livros aqui novos, um do Godin novo e outro do Daniel. E no final eu fiz esse infográfico aqui bem interessante do Daniel, do Seth Godin, do livro Isso é Marketing, que é justamente, quando eu faço isso aqui, vocês podem compartilhar com outras pessoas, imprimir, colocar do lado do negócio de vocês na agenda, porque os infográficos eles são feitos em qual sentido? Justamente de ser como se fosse uma referência, um recurso mnemônico para vocês fazerem isso, tá? Então, explorem bastante esse infográfico. A Érica levantou a mão? Então, no da semana passada, tínhamos um vídeo todo em inglês e eu não consegui fazer a tradução dele. Como que eu faço isso? Depois você verifica e me orienta? Eu vou tentar depois fazer um videozinho, posto no grupo do WhatsApp, como que a gente faz isso, aí vocês têm esse recurso lá, tudo bem? Beleza, obrigada. Lupita? Eu já ia falar ao contrário, que eu estou fazendo inglês, eu estou na turma intermediária, então eu me senti desafiada a assistir os 3 vídeos e treinar o meu listening. Legal. Eu abri o artigo e eu fui ler inteiro para treinar o meu reading, o meu talking, entendeu? Então, assim, no primeiro momento eu fiquei tipo, como assim? Aí depois eu falei, eu não estou fazendo inglês, então acho que uma curiosidade que para mim foi interessante, assim, sabe? Ver o que eu estou entendendo. É um assunto bem diferente do que a gente fala na aula de inglês. Então, o artigo eu super entendi, porque eu li em voz alta. Os vídeos eu ainda peguei algumas frases, captando, né? De fato, a interpretação, e não só, tipo, estou ouvindo, né? E depois de ter lido o conteúdo que você deixou, super encaixou algumas coisas. Mas, de fato, é um desafio, tá, gente? Assim, é porque eu elevo a coisa, tá? Marcelo, diga lá. Alô, opa, vamos lá. Sim. Só para mim me situar aqui, Sérgio, eu vou voltar um pouquinho. Tá. Só para mim depois seguir o meu raciocínio aqui, tá? Para mim não me perder aqui nessa parte. Então, voltando um pouquinho, como é que eu... Bom, a ideia é a divulgação de mim mesmo, da própria marca, né, que sou eu. Então, como é que eu escolhi esses clientes? Quer dizer, ainda não escolhi, mas como eu escolheria esses clientes que eu te falei? Justamente dessa forma. Como eu estou há muitos anos nesse mercado, nesses clientes, eu presto uma consultoria, mais ou menos assim. Então, eu vejo onde ele está errando nas compras. Olha, aquele produto, você está subsidiando aquilo outro. Então, eu vou nesse caminho exatamente, de ver as dores desse cliente, e a partir dali eu faço a escolha, claro, introduzindo produtos de alto giro que se paguem, que esses produtos se pagam nessa ele vai dobrar, eu convenço ele de dobrar essa compra dele, ou por aí, com produtos realmente que tem alto giro que ele não está identificando, ele não está conseguindo entender, né? Então, esse caminho que eu estou seguindo para ele entender que o Marcelo, representante, a equipe Leste, pode ajudar ele nesse sentido, entendeu? É esse caminho que eu não sei se eu consigo me explicar aqui. Não, você está no caminho correto, né? Eu até dei uma olhadinha aqui para lembrar seu conteúdo, porque o que acontece? Esse aqui é o conteúdo que, em princípio, era para estar disponibilizado na semana passada, vocês assimilarem, leem, digamos assim, ó, vocês entram num contexto, e aí quando a gente passar para o próximo tópico ali na frente, vocês vão ter justamente algumas ferramentas que, Marcelo, vão responder à tua necessidade, tá? Me dá 5 minutinhos que a gente está chegando ali. Tá, joia. Tá. Então, com base no que a gente conversou aqui hoje, nesse arsenal, vocês estariam prontos para o debate de hoje. E a gente fez isso hoje. Então, o que eu vou desafiar vocês? É vocês, justamente, acabando a aula de hoje, vocês veem esses vídeos, vocês leem esses artigos, e aí nós vamos refletir sobre quem definitivamente não é o seu cliente. Esse é o desafio de vocês. Se você vende consultoria premium, quem procura dicas grátis e rápidas? Não é seu cliente. Se você vende hambúrguer artesanal,
Quem conta calorias também não é seu cliente. Então, quando a gente descobre quem não é nosso cliente, quem não quer ouvir meu som, quem não quer comprar meu produto, quem não quer as minhas plaquinhas motivacionais, correto? Esse não é meu cliente. Então, por que eu vou pensar nele? Já vou eliminar alguma daquelas flechas que o Marcos pediu para você jogar, Érica, né? Agora você vai ter que identificar qual é o seu menor público viável. O Marcelo tem uma vantagem que ele já está há 30 anos com os clientes, ele já sabe quem são. Agora, o desafio dele, e aí é um desafio real, porque, inclusive, quando a gente tem 30 anos de relação com o mercado, a gente fica um pouco viciado e não consegue ver nuances muito sutis Exato, do comportamento na compra. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo clássico disso é a Kodak. A Kodak era tão gigantesca, era um monopólio no segmento de fotografia, que ela não percebeu que o digital veio vindo devagarzinho e em menos de 2, 3 anos tomou o mercado e ela quebrou, fechou. Isso, exato. Então, quem tem essa experiência no mercado tem esse desafio para acontecer. E aí, vamos lá. Regra de ouro, para fazer essas reflexões. Não tenha medo de excluir pessoas. Excluir é focar, é o targeting, né? Lá do Kotler. Quanto mais específico você for na segunda-feira, no caso para a atividade de amanhã, mais fácil será a etapa de mão na massa que a gente encontra. Tá? Então, o nosso debate era justamente vocês terem assimilado esse conteúdo, que acaba ficando disponível para vocês somente amanhã, para então vocês partirem para o nosso bate-papo e daqui ir para o mão na massa. Como eu falei que hoje a gente vai fazer uma aula diferente, fazer abordagem teórica, eu já vou com vocês para a etapa mão na massa. Vou concluir aqui o vídeo. E aqui, na etapa mão na massa, é o que vocês vão encontrar a partir de agora. Né? Hoje, vocês vão transformar o conceito do menor público viável em um ser humano real. Lembra? Não serão mais dados demográficos frios, serão uma pessoa. Aqui vocês vão deixar os dados frios e entrar na mente do seu cliente. Então, Marcelo, você não vai ver só o que eles compram ou não compram. Você vai entrar justamente naquela pessoa com quem você tem conversado nos últimos 30 anos. O objetivo é que vocês, ao final da atividade, sejam capazes de criar o rascunho da sua persona. Persona é o nome que a gente dá para representar um integrante do meu público-alvo segmentado, target do meu público mínimo viável, utilizando uma ferramenta chamada mapa de empatia, como ferramenta estratégica de foco e decisão. Em vez de eu dar a ferramenta para vocês conhecerem, eu dou ela depois lá na frente. Eu quero que vocês construam esse mapa de empatia seguindo esse roteiro. Kotler fala para a gente escolher um alvo. Godin, aceitamos ser relevantes para poucos, ou seja, eu não quero falar para todo mundo, eu quero falar com o mínimo possível, mas que as pessoas se apaixonem pelo que eu falo, e vou saber quem são elas. E, por final, exercitarmos a sintonia. Né? Vou me colocar no lugar do outro, no colocar do meu cliente, o que ele pensa, o que ele sente quando ele vai abrir a loja dele, ou quando ele vai para a pista, ou quando ele vai comprar uma plaquinha motivacional. O desafio é, então, criar a sua primeira versão do mapa de empatia ideal. Este é um rascunho estratégico, não é o trabalho final. E para vocês fazerem esse mapa de empatia, eu sugiro que vocês não procurem na internet o que é o mapa de empatia. Pegam uma caneta, um lápis, ou um bloco de notas, um editor de texto e fala o seguinte: desenhem 6 tópicos assim e preenche. Olha, o que seu cliente pensa e sente? O que tira o sono dele? Quais são os seus desejos ocultos? Um detalhe importante: esse é um momento de brainstorming. Não tenham medo de responder. Não vai colocar isso. Coloque tudo que vier na sua mente. Correto? Porque depois, analisando, você vai identificar dores, problemas, expectativas que muitas vezes ele não fala para você. O que o seu cliente vê? Como é o ambiente em que ele se encontra? Onde ele trabalha, onde atua? O que ele espera quando ele recebe um produto, um serviço? Ele vai viver experiência, um momento no final de semana? O que aparece no feed dele? Ou seja, quais são os hábitos de consumo de mídia? O que ele segue, quem que ele não segue? Que filmes que ele vê? Terceiro, o que o seu cliente fala e faz? Como ele se comporta em público?
fora do ambiente de trabalho, quando ele vai se divertir, quando ele vai passar férias, quando ele vai para a igreja, que igreja que ele vai, com quem que ele vai, por que ele vai, quando ele vai passear no final de semana, que restaurante que ele frequenta, que comida que ele pede, tem que descobrir isso. É lógico. Quem fez o Ali, Érica fez o Ali, a gente faz entrevista e descobre isso, né? Mas quem não fez, né, que não trabalhou a pesquisa, tem que fazer isso sob a sua perspectiva, mas colocando-se no lugar do outro, né? Natália, levantou a mão, pode falar? Nessa parte, assim, a gente, preenchendo os 6 padrões, ainda assim a gente vai, tipo, meio que delinear num texto corrido, trazendo esses aspectos, ou da forma que quiser? Aqui na sequência eu vou dizer como você vai avaliar o seu rascunho. Por isso que eu falei para vocês, não usem nenhum filtro nesse momento. O que o seu cliente ouve? Quem está influenciando ele? Quem são influencers? Quais rádios? Quais podcasts? Que canais de TV, de notícia ele segue? De música? Se ele gosta de filme, quem que ele segue para indicar filmes e séries para ele? O que a família e o trabalho dizem? O que a família dele... Qual que é a perspectiva da família e do trabalho na vida dele? Como se ele relaciona com isso? Dores. Quais são seus medos, frustrações e obstáculos? Né? O meu medo é não conseguir pagar a conta no final do mês, e isso vai me restringir a ser justamente cada vez mais módico e seguro para fazer minhas novas compras. De repente o Marcelo ofereceu uma linha nova de produto que está crescendo com uma venda vertiginosa, aí ele fala assim, não, mas eu não vou arriscar nisso porque isso eu já coloquei aqui, não vende. Na verdade, o medo dele é colocar e não ter dinheiro para pagar, não conseguir vender. Tentar identificar quais são os medos que estão ali por trás. O que frustra ele? Coloquei o produto, não vendeu, o que eu faço? Tenho que ficar com ele encalhado ali. Fui para a pista, ouvi o som, não gostei. E se eu desse para ele depois, não vou falar nada agora. Esse é o momento de refletir, não é o momento de decidir. E é isso. O que significa sucesso? O que significa uma experiência positiva? O que significa felicidade quando ele recebe um produto, um serviço? O que faria o seu cliente indicar você para o outro? Né? É isso aqui, o sucesso para ele. Depois que vocês fizerem isso, olhando para o cliente, a marca de projeto de vocês, aí sim, Natália, como avaliar seu próprio rascunho? Nunca busque perfeição. Correto? Busque clareza e honestidade. É isso que o meu cliente pensa? Acabou, não importa se você concorda ou não. Você está olhando na perspectiva dele. Não pense em design, jamais. Esse não é o momento de a gente pensar em estética. A gente quer conhecer, a gente quer sentir o cliente. E pense em verdade emocional. Quando a gente fala mapa de empatia, a gente não está falando em razão, a gente está falando em emoção. Como o meu cliente se sente. Diga, Natália. O que eu ia perguntar, a gente também coloca, na hora que for analisar o ambiente externo, por exemplo, ameaças, oportunidades, abrangendo uma análise SWOT ou não, só emoções do... Que é aquele mapa de empatia. Depois vocês vão ter acesso a essa ferramenta específica lá nas aulinhas do final de semana, mas por hora é só isso. Por quê? Se a gente se apega muito a ferramentas estruturadas, a gente vai tentar modelar o pensamento, e lembra que eu falei, o foco agora é o emocional. Eu me colocar porque esse é um exercício difícil, me colocar no lugar do outro para saber como ele se sente é difícil. E muitas vezes isso é fruto acaba gerando problemas na sociedade, porque a gente tem essa dificuldade de se colocar no lugar do outro. Quem trabalha com estratégia precisa se colocar no lugar do outro, do meu concorrente, do meu fornecedor, do meu colaborador, de todos os meus clientes, todos os possíveis, mas agora vocês vão se colocar no cliente, naquele cliente que você segmentou e você fracionou. Você foi bem no alvo, aquele cliente que você... É esse que me interessa. E aí você constrói isso. Como vocês vão me entregar isso? Pode fazer um desenho à mão, se você quiser fazer aqui o rascunhozinho na mão. Pode ser um bloco de notas. Pode entrar num programa como o Miro, Figdian, Canva, fazer lá o textozinho, dar um print, salvar o PNG e manda, não importa. Um documento de texto simples, post-its físicos, vai lá, fotografa e manda. O importante é que vocês respondam, coloquem lá o título, o que meu cliente pensa e sente. Reflete sobre o que tira o sono dele, quais são os seus desejos ocultos, coloque todas as suas respostas ali
e partam para o próximo tópico. Um detalhe, como vocês vão ter, a partir de hoje, amanhã e até quarta, não precisa fazer isso de uma vez. Fiquem maturando, amadurecendo isso com vocês nesses dias, e depois vocês vão acrescentando. Releiam a lista. Cria um WhatsApp para você mesmo e manda para você, vai trocando, vai editando, corta, amplia. Fica com isso, porque vocês vão ter condições de olhar sobre a ótica do cliente, sobre a perspectiva dele, por mais vias. Depois a gente vê que isso, na verdade, vai ser um documento vivo. Tem como vocês fazerem isso, colocar numa parede e trocando post-it assim por diante. Mas por hora façam isso. Vivenciem esse momento de se colocar no lugar do outro. E detalhe, não pense em todos os clientes, escolham um segmento de cliente. Porque quando você aprendeu a fazer com você se colocar no lugar do outro cliente seu, vai ser mais fácil. Feito o formato de entrega, vocês vão fazer isso e vão enviar lá no grupo, no tópico M2 Mapa de Empatia. Tudo bem? Aqui a data até o dia 17/12, às 19 horas, que o nosso encontro é justamente às 20 horas, na quarta-feira. Então, até às 19 horas, vocês podem fazer isso. E a gente fala que colocar no mapa de empatia é condição obrigatória, porque você possa ser selecionado para a gente analisar a sua proposta de mapa de empatia. Tudo bem? Então, agora eu vou fechar aqui a apresentação e a gente volta para conversar e para os encaminhamentos finais. Pessoas, está aberto para perguntas, sugestões, críticas? Não, assim, eu já ia fazer agora. Só que agora você falou isso, tipo, para um pouquinho e pensa. Eu falei, não, faz mais sentido eu ir fazer amanhã, porque daí eu vou ficar pensando mesmo, assim, tipo, eu vou escolher essas duas pessoas que eu já conheço e vou em cima dessas duas pessoas, assim, tipo, do que eu conheço de informação, sabe? Dessa pessoa para criar esse perfil demográfico que eu não tinha feito. Mas, enfim, eu acho que fica mais isso para mim. E aí, é porque eu acho que eu talvez não queria assumir de que esse perfil demográfico, ele tem que ser livre de julgamentos, né? Ele é como eu estou observando. E aí eu fiquei pensando, mas o ideal seria se fosse, mas se eu já estou identificando que não é o ideal, então eu vou ter que escrever esse perfil demográfico, que são as pessoas potencializadoras desse formato que a gente está pensando. E aí, justamente, a gente vai sair desse eixo, né? Em vez de eu desenhar um perfil demográfico, quando você faz esse mapa de empatia, você está criando as condições para você criar a persona. Quem é a pessoa que vai ser o teu público ideal? Entendeu? Aquela que vai ser tua fã número 1. Lá no infográfico, uma das dicas é justamente que a gente tem que buscar os 1000 fãs. Né? Quem serão seus 1000 fãs? Eu não preciso ter 1 milhão de seguidores. Eu quero 1000 fãs, 1000 seguidores, que o que você colocar ali, eles vão encher o teu feed de comentários, curtida, compartilhamento, salvo, vão ficar te perturbando até você colocar o próximo post. Ok? Érica? Professor, do jeito como você está falando, né, trazendo, eu pensei assim, por exemplo, eu tenho muitas placas que, embora eu tenha feito com uma pegada de empreendedorismo, propósito, reflexão, teve uma pessoa que viu e falou que entendia aquele tipo de placa como placas para religião cristã, por exemplo. E calhando essa semana que passou, eu ter conhecido uma moça, né? Ela é evangélica. E aí, porque assim, eu não tenho como pensar como uma pessoa evangélica, até mesmo porque eu não sou evangélica, né? Então, e se eu, ao invés de eu fazer o mapa de empatia como eu pensando nessa persona, eu perguntasse diretamente para ela me respondesse, ou aí eu estaria usando a ferramenta de uma forma errada. Qual a sua visão a respeito disso? Eu falo para você fazer, minha sugestão é você fazer os dois. Primeiro, faça o seu. Porque esse é o exercício de empatia, né?
De repente você fala que você não tem condições de falar como evangélica, e ao fazer a entrevista com um ou outro, ou mais pessoas que sejam evangélicas, você vai ver que você não estava tão longe do universo delas, né? Ou se tivesse, perfeito, faça os ajustes necessários. Mas faça primeiro trazendo o teu olhar no lugar sobre o que você considera a perspectiva do outro, e se existe essa possibilidade, que o mapa da empatia sugere depois o uso da ferramenta para isso mesmo, aí você faz isso. Né? Primeiro passa sobre o que você pensa que o outro pensa sobre isso. Por que é interessante isso? Você vai ver que você pode ter correções no teu olhar sobre o outro. E se você não tiver um parâmetro do que aquilo que você pensa, para depois conversar com o que o outro e verificar se ele pensa aquilo ou sente, na verdade, o sentimento, então você não vai ter parâmetros se o que você vê, o que você sente, o que ele sente. Então eu sugiro que você faça o seu primeiro, sobre sua ótica, sobre sua perspectiva, e num segundo momento, havendo essa possibilidade, pode fazer isso. Aliás, isto eu sugiro para todos. Eu vou usar para vocês, eu vou trazer para vocês o exemplo do Ali. O Ali é um programa desenvolvido pelo CNPq, com a USP e o SEBRAE, agentes locais de inovação. É um programa, na verdade, está aberto pelo país todo, que ele procura identificar oportunidades das empresas se reinventarem, inovarem. E a Libre foi fruto justamente desse programa. Ela foi escolhida, foi a primeira startup no Brasil a ser escolhida para passar por um programa dele. Antes ele sempre fazia com empresas já consolidadas, e a Libre passou por isso. E o que a gente identificou nesse processo é justamente fazendo esse mapa da empatia. O produto que eu estava criando, o tipo de serviço que eu estava criando, ele mudou-se para atender as dores e as expectativas de quem está buscando uma recolocação profissional, do professor que quer dar aula, do profissional que tem conhecimento e não sabe como compartilhar esse conhecimento e ter um retorno financeiro com isso. Então, ou seja, a minha ideia de uma escola online era uma, depois que eu vivenciei um mapa da empatia com mais de 60 pessoas entrevistando ao vivo, pessoalmente, online, formulário que vai e volta, a gente desenhou uma solução que atendia às necessidades reais dos clientes. E o que a gente tem feito a partir de agora é justamente isso, construir cursos que atendam às necessidades, às dores reais de vocês, e não aquilo que a gente acha que funciona. Ok? Mais perguntas? Eu gostaria de fazer... Acho que me dá uma ideia aí também. Eu acho que me dá uma ideia, porque uma dessas pessoas que eu pensei, ela é uma pessoa próxima a mim. Então, acho que teria uma abertura no sentido dela entender, enquanto uma entrevista, uma conversa, entrevista em que eu estou me profissionalizando, né? Então, eu acho que essa ideia que a Érica pensou aí super encaixa. Porque vale o meu lugar de empatia de quem, né, estou construindo a minha ascensão, né? A gente tem um objetivo aqui nesse curso. A gente fez, né, nossa marca projeto. Mas eu preciso dessa pessoa porque ela dá um sul ali do que eu estou construindo. Então, o que você falou chegou no lugar, já até anotei aqui. Tá, o detalhe, o objetivo nesse curso não é fazer isso, mas depois que vocês se apropriaram dessa ferramenta, inclusive, Marcelo, formuláriozinho, dá pra você pensar em criar um formuláriozinho, sabe assim, em cada sua visita, a pessoa entrega, você faz pelo form, manda para ela um link, não precisa escrever, manda para ela um link para ela responder pelo WhatsApp e mandar para você. Porque um detalhe do mapa de empatia é, quanto mais pessoas você consegue entrevistar, dentro do teu universo que você define lá, do seu cliente ideal, você consegue parametrizar a persona, você começa a ajustar a persona. Ah, eu acho que é um homem, na minha ideia, na perspectiva ideal. Aí, de repente, eu começo a falar, não, quem mais compra o meu produto, quem dá mais valor, quem impacta e valida a experiência, é uma mulher de 35 anos, separada, com 2 filhos. E eu achava que era o homem de 40. Então, ou seja, entrevistando mais, você consegue justamente identificar isso e desenhar melhor o perfil. Né? Mas isso assim, lembra que o nosso universo é um universo diverso. Tempo zero, grana zero. Então, façam sob sua perspectiva. Havendo tempo e disponibilidade, podem fazer isso, tá bom?
Sim, eu falei mais também porque eu tenho tempo. E o tempo vai ser meu amigo agora. Eu estou de férias, eu tenho muito tempo para criar, produzir e pegar essa ferramenta aqui, esse método que você está trazendo e explorar ele ao máximo, né? Então, Se você tem tempo, sugiro faz um formuláriozinho no Google, o que você pensa, quando você fala em Lupita, experiência de Lupita, etc., né? Você esquece isso e fala assim, olha, o que você pensa quando você vai numa balada? O que você sente? O que você procura mesmo? Você lista lá e manda no Google Forms lá e manda o link do formulário para os seus conhecidos e clientes possíveis preencher. É uma ideia. Pessoas, nós estamos partindo já para o encerramento. Eu quero agradecer mais uma vez a presença e paciência de vocês, em função desse transtorno que a gente teve nessa semana. Já o conteúdo da semana 3 e 4 já estão disponibilizados. A questão basicamente agora é só vocês fazerem as atividades e aí o fluxo toca normalmente. Lembrando que a gente vai ter esse encontro da semana que vem, dia 21, e depois o outro é só no dia 3. A gente vai ter 2 semanas aí um pouco mais tranquila com vocês. Tá bom? Se vocês acharem na pulga, não, eu acho que dá para a gente tocar. E aí a gente faz um encontro, então, no dia 28. Senão a gente dá essa relaxada aí de 2 semanas. o conteúdo que a gente colocou na semana passada, você vai comentar na quarta? Não, então, ele é parte do processo. A gente vai comentando na sequência, porque eu preciso de um pouco mais de comentários entre vocês. Então, por exemplo, hoje mesmo, uma outra aluna falou, Puga, eu não podia até, mas a partir de hoje eu estarei entrando, colocando conteúdo e participando, assimilando tudo. Então vai ter gente ainda que não fez, vai fazer, vai comentar, interagir, e aí eu busco. É que eu preciso de uma massa crítica mínima ali para a gente poder provocar um pouco mais. Tá bom? Combinado. Lembrando, importante, tudo que vocês estão fazendo, eu estou construindo um portfólio individual, um documento, com todos os meus apontamentos, mesmo que você não tenha colocado na data, você vai receber o comentário, e aí no final vocês têm um documento extenso, praticamente um livro, com todo esse projeto, com todas as suas entregas e a construção do teu projeto, tá bom? Ok? Uhum. Então, pessoas, eu agradeço muito a presença de vocês, desejo uma ótima semana, se mirem, trabalhem muito, assistam os vídeos, vejam os possíveis artigos, baixem lá o infográfico, guardem com vocês, compartilhem, e a gente se vê na quarta-feira. Qualquer dúvida, a gente está no WhatsApp, tá bom?